Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Lonnie Locke e esse daqui já é o resumo semanal do quarto episódio da terceira temporada de ReZero. Então, como de costume, já deixem o like, apertem o botão de se inscrever e sintam-se à vontade para comentar sobre o que bem entenderem aqui embaixo. Então galera, sem mais delongas, bora então falar do anime. O nome do quarto episódio é Operação Retomando o Gabinete do Governo. O clima ainda de tensão no ar, mediante a todo o caos que havia se instaurado na cidade. Esse episódio cheio de ação, ele basicamente já vai se iniciar com Mimi e Garf em frente à prefeitura de Pristela, se deparando com vários corpos de guardas retalhados ali no chão. Eles tinham corrido até lá na tentativa de resgatar a família da Reala, mas eles observam que os responsáveis por aquilo ainda estavam ali presentes. Basicamente eram dois cultistas da bruxa, que portavam espadas. O Garf, estourado como sempre, ele queria enfrentar eles prontamente, mas a Mimi o alerta que eles eram muito fortes para que eles sozinhos pudessem ali bater de frente, e pedem então que eles lutassem apenas o mínimo necessário para cair fora dali o mais rápido possível. Bom, basicamente, durante essa luta, o Garf, ainda sendo assombrado pelo fantasma de Elsa, ele usa os seus braços de tigre e vai com tudo. Mas ele acaba sendo surpreendido quando é agarrado por um dos cultistas que possuía 4 braços e uma super força maior que a dele. Naquela situação, então, Mimi é quem pula e o protege de ser cortado pelo cultista. O garoto, então aliviado, ele rapidamente pega a Mimi e parte em retirada, que era tudo que eles planejavam fazer mesmo. Contudo, durante a fuga, aquela mesma cultista consegue ainda desferir um último golpe contra a garota, e dessa vez a barreira dela não foi o bastante. Sim, ela acabou sendo gravemente atingida por desespero do nosso tigrinho. Bom, já em outro núcleo, a gente segue de onde tinha terminado a reunião lá do capítulo do episódio anterior. E é aqui que algumas valiosas informações então nos são passadas. O Subaru ele fica se indagando sobre os restos mortais da bruxa, afirmando que não podiam ser de Satelo. Afinal, ela não estava morta. E por sinal, ele sabe disso melhor que qualquer um ali presente, Nisso, o Al então explica que não necessariamente seriam da bruxa da inveja. E a Anastácia confirma isso, explicando que o paradeiro do corpo era mantido em sigilo pelo governo da cidade. Então, quem devia saber disso era o Kiritaka, que era um dos membros do Conselho dos 10. Bom, o Subaru também nessa ocasião lhe pergunta quem que seria a tal da Capela Emeralda Lugúnica e por que ela tinha o sobrenome da família real. O Al ele fala que aquilo devia ser apenas um blefe, pois todos os outros que pertenciam à realeza tinham morrido misteriosamente por uma doença. E isso era de conhecimento público já. Mas o Wilhelm, ele se manifesta e fala que já teve uma Emeralda Lugúnica na família real há mais de 50 anos. Ela era muito bonita e inteligente, mas era cruel e todo mundo temia ela. Eu não sei vocês, mas isso bate bem com a descrição da bispa da luxúria, hein? Enfim, enquanto eles discutiam ali, no meio da reunião, mais uma transmissão da prefeitura foi realizada. E falando dela, a própria Capela é quem estava lá novamente. Ela anuncia e debocha que houve uma tentativa frustrada de invasão ao prédio. E bem, justo nesse momento, o Garf entra às pressas na sala da reunião, segurando a Mimi ferindo em suas mãos, para o choque de todo mundo ali presente. Fica então evidente que a bispa estava se referindo àqueles dois na transmissão. A Ferris até tenta curar a ferida da garota, mas surpreendentemente os ferimentos não estavam fechando. O Garf, ele se encontrava naquele ponto muito mal. O cara estava todo ali se sentindo culpado e inútil, porque não deu conta de proteger ela. Logo na sequência, a transmissão retorna, afirmando que como retaliação por aquela invasão, ela ia começar a fatiar as pessoas mantidas refém ali dentro do prédio. Assim, quase que de imediato, então, alguns sons horríveis de pessoas sendo atacadas começaram a ser transmitidos por toda a cidade. E não o bastante, outro som ainda mais perturbador, que era parecido com o de insetos, também começou a ecoar.
A Capela, então, ela exigia que eles entregassem os restos mortais da bruxa se eles quisessem que aquilo parasse. Antes de encerrar, ela ainda alerta que os bispos tomaram as 4 torres de controle da cidade. Então, qualquer gracinha podia eles render e dormir junto com os peixes, literalmente. Quando finalmente a Capela encerra a transmissão, o Kiritaka chega à reunião e afirma que tudo que foi dito era verdade. E ainda confirma que realmente os restos mortais da bruxa ali residiam. O problema é que nem se eles quisessem teriam como entregar o corpo oculto da bruxa. A real, gente, é que os restos mortais dela ainda continham poderes. E se eles fossem removidos do lugar onde estavam, isso causaria destruição da cidade. Igualzinho, ainda pior do que aconteceu quando ela no passado foi inundada para pegar a bruxa. Aqui o All interessantemente murmura isso aqui, ó. Como esse cara sabe disso? Estranho, né? Mas espera aí que vai ter mais. Enfim, né? O Ricardo, aquele homem-lobo da equipe da Anastácia, ele vai lá e consola o Garfield, agradecendo por ele trazer a Mimi ferida até eles. O Ricardo fala que no fim das contas ela só fez o que achou que devia fazer, então ele não tinha culpa de nada. Depois que o Garfield conta tudo que eu acabei de falar para vocês, o Wilhelm, ele curiosamente ele sente um desconforto no seu ombro. Ele afirma que aquele corte da garota era fruto de alguém com uma bênção divina do Deus da Morte. Por que vocês acham que ele reagiu desse jeito? Aliás, quem também tinha essa bênção divina no passado? Me digam aí nos comentários quem souber. Bom, continuando, depois que o Ricardo e o Subaru conseguem reanimar o astral do nosso garoto tigre, o Julius pergunta ao Baruçu o que ele faria agora, já que ele era uma espécie de remédio mágico contra os cultistas da bruxa. Ele, né, nega veementemente esse título e diz que, muito embora o seu maior objetivo fosse resgatar a Emília, ele acreditava que retomar a prefeitura seria prioridade, pois assim eles restabeleceriam as comunicações e podiam salvar um número maior de civis. Todos então ali concordaram, claro. Bom, seguindo, agora em direção à prefeitura, o All, no meio do caminho, ele revela que vai ter que deixar eles para ir em busca da Priscila. O Subaru até reclama que se o All fosse embora, ele ia ser o único fardo ali do grupo. Mas todos ali demonstram confiar muito em suas capacidades, por causa de todos os feitos que ele já tinha. O cara é bom, né? Tem horas que ele até parece que ele já sabe tudo que vai acontecer, não é mesmo? Bom, antes do All partir, de novo ele age de uma maneira estranha. Ele dá um conselho para o Subaru que, caso ele encontrasse o Bispo da Gula, era bom para ele não dizer o seu nome de verdade. E que era bom ele tomar também bastante cuidado, pois ele acreditava que todos os bispos do pecado tinham sido enviados para Pristela. Esse cara é suspeito. Sim, claro ou lógico? Vocês me respondam aí. Enfim, quando o grupo finalmente chega em frente à prefeitura, eles notam a presença de vários ovos sinistros rodeados de sangue. E lá estavam os 2 cultistas que eu tinha falado antes. Aqui então começa uma batalha frenética, em que a Crush e o Wilhelm, eles focam na mulher, enquanto o Julius, o Subaru, o Ricardo e o Garfield, eles focam no 4 braços. A batalha então vai seguindo a todo vapor, até que em um dado momento, quando eles pensam que vão conseguir finalizar o grandão, ele basicamente cria mais 4 braços em suas costas, para os ataques, e a mulher ainda pula em sua frente, anulando a magia que o Julius tinha disparado. Aqueles 2 juntos eram bem mais fortes que qualquer um de nós aqui podia imaginar, eu acredito. Para piorar a situação, a Capela ela ainda por cima aparece bem ali no meio, só que na forma de um dragão negro. Sim, vocês ouviram direito, ela pode se transformar em um dragão. Aqui em particular, é preciso fazer uma pausa para destacar uma coisa muito importante. Os animadores fizeram toda a cena envolvendo o dragão ali sem usar nada de CGI. E isso é incrível, pois praticamente quase sempre que tem criaturas muito grandes ou difíceis de animar, é raríssimo fazer tudo em 2D à mão. Os caras estão de parabéns mesmo, realmente foi impressionante. Bom, voltando então,
Depois que a vilã dá as caras, né, a Drago, ela começa a provocar todos do grupo, em especial o Garfio. Mas o Subaru inteligentemente segura ele. E para distrair a Drago, ele diz que quanto mais ela abria sua boca para falar aquelas baboseiras, mais a figura dos dragões de sua mente caía no conceito. Ela então se volta pro garoto e pergunta quem que seria aquele que tinha um cheiro diferente. Isso por causa do miasma da bruxa da inveja, né? O Subaru, então, ele não perde tempo e dispara um monte de críticas, falando que os bispos não tinham o menor senso de estilo, que eles erraram ao aparecer todos juntos de uma vez, e ainda pergunta se ela se achava algum aspirante a Deus, pra ficar agindo daquele jeito. O menino basicamente meteu o louco ali. A Capela, então, ainda incrédula com aquilo, fica meio sem entender nada. Mas quando o Subaru termina o seu discurso, o Julius, então, ele acerta de surpresa usando um Alclausere, que ele tinha terminado de conjurar justamente enquanto o nosso protagonista enchia linguiça ali, né? Bom, apesar dela de fato ser tingida em cheia, infelizmente isso aparentemente não foi suficiente para eliminar ela, né? Afinal, em ReZero, se o vilão não for mega roubado e poderoso, algo de certo não tá errado. E galera, cá entre nós, olhem só como que essa animação realmente foi fantástica, dá uma olhada. Eu não sou de reparar muito nessas coisas, a não ser quando tá muito ruim ou muito boa. Mas isso daqui não teve como. Foi insano de tão espetacular que foi. Por mais breve que tenha sido, imagina o trabalhão que deu para animar e com riqueza de detalhes isso. O rosto do dragão deformado ali, basicamente se regenerando até voltar ao normal. Isso aqui merece um Oscar, pelo amor de Deus, né? Absolute cinema. Bom, depois então de tudo isso, antes que a Dragoa pudesse esboçar alguma reação ali, né? Depois daquilo, novamente os sinos da cidade eles começam a badalar. E ela afirma que precisa entrar para terminar de executar os reféns. Provavelmente ela estava seguindo de novo as ordens do gospel, né? Assim como os outros bispos. Diante disso, o grupo então precisou se dividir. O Garfio, o Ricardo, o Wilhelm, eles ficam ali para lutar com os dois cultistas, enquanto que a Crush, o Julius e o Subaru, eles seguem até o topo do prédio. Dê uma olhada nessa cena, pessoal. Aqui eu me pergunto, será que isso doeu muito? Acho que não, hein? Bom, galera, uma vez que eles estavam lá em cima, olha quem que agora me aparece na frente do Subaru. Justamente o Bispo da Gula, ou melhor, um dos Bispos da Gula. No caso, Roy Alford. E aqui, desse jeito, então, se encerra mais um episódio com o nosso herói furioso e com direito a vários flashbacks da Ren. Ah, só um detalhe. Tem algumas cenas que eu deixei de falar para trazer só agora. O Reinhard, por exemplo, só não apareceu para ajudar nesse episódio todo por causa de uma situação delicada. O maldito do seu pai colocou uma espada no pescoço da Felt e ameaçou matar caso seu filho saísse dali para ajudar a cidade. Ele queria conversar com o garoto sobre a sucessão da família Astria, e ele meio que não tinha como sair daquilo ou recusar. Outra coisa importante foi que o nome do Otto ele acaba sendo mencionado naquela hora que o Kiritaka aparece. Então, apesar de não terem mostrado com certeza o Bispo da Gula, ele não teria comido sua memória. Senão, ninguém ali além de Subaru ia lembrar. Mas isso também não implica que ele necessariamente ainda esteja vivo, né? Complicado isso aí, né, cara? Agora, para finalizar, vamos falar da cena pós-crédito. Essa foi polêmica, hein? Ai, 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 ai. A Emília, basicamente, ao despertar, ela nota que ela estava numa cama completamente nua e coberta só por um lençol. Nisso me aparece o Regulus Cornelius, todo sinistro ali com um sorrisinho na cara, querendo saber se a Emília ainda era virgem. Medo. Aliás, vocês acham que ela sequer sabe o que isso significa? Comentem aí pra eu ver. Eu não sei de nada, tá? Só acho bom o Subaru andar rápido. Bem rápido mesmo. Enfim, pessoal. É isso aí. Esse episódio, eu diria que passou bem depressa, na minha opinião.
Mas eu também diria que o ponto alto dele certamente foi a aparição da capela, naquela forma de dragoa. Realmente o fato de não terem usado CGI ali foi assim, surreal pra mim. Eu, como um fã de Goblin Slayer, eu sei bem disso. Muito embora eu deva confessar pra vocês que eu nunca reclamei da armadura do Slayer, tá? Eu gostava. Bom, dito isso, semana que vem vai ter mais vídeo de ReZero pra vocês. Se vocês perderam algum vídeo, é só clicar no card da playlist que eu vou estar colocando aqui em cima. E é basicamente isso. Então, muito obrigado por assistirem até aqui. Eu peço novamente que vocês deixem like e se inscrevam no meu canal, tá bom? Então, eu vou indo embora. Fui!